O ar falta, as mãos suam, o coração acelera e mais uma vez o medo te domina e você não consegue falar bem em público. Esse medo é extremamente comum, mas ele não precisa ser o senhor da sua comunicação. E antes que você comece me perguntando sobre como perder o medo de falar em público, eu já te aviso que tem muita gente que promete isso aqui no YouTube, em outros canais também, mas é uma falácia. Não dá para perder o medo de falar em público. Como assim? Vem comigo que eu vou te explicar. Meu nome é Giovana Amel e o meu trabalho é ensinar sobre desenvolvimento pessoal e profissional direto ao ponto e sem enrolação. Bom, vamos começar do início. O que é o medo? É uma reação química do seu corpo. Sim, existe uma glândula chamada amígdala que está localizada na parte aqui atrás da nuca. Toca na nuca. Tá sentindo a curvinha que tem na sua cabeça? Então, nessa região, na parte interna, onde tem o seu cérebro, tem uma área primitiva onde mora a amígdala. Não é a amígdala que fica no pescoço. Não é a amígdala que libera hormônios da tireoide. É a amígdala que funciona como um detector de perigo. Ela está sempre alerta, buscando algo que pode nos ferir. E ela foi muito importante lá na pré-história, na época das cavernas, quando o homem precisava lutar pela sua sobrevivência e lutar para encontrar alimentos na natureza. Porque era a amígdala que disparava um alerta quando a vida do homem estava em risco e ali, em milésimos de segundo, aumentava a adrenalina, aumentava o cortisol e o homem tinha que decidir, quase que no instinto, se ele iria lutar ou correr. Ou seja, o medo era objetivo. Nós tínhamos medo pela nossa vida, medo de altura, medo de uma planta, de um cereal que poderia ser venenoso, medo de um mamute que podia vir com os dentes e pegar a gente, destraçar todo o nosso corpo. Me empolguei, eu sei. O fato é que essas situações não acontecem mais, ou pelo menos não acontecem com tanta frequência na vida do homem moderno. Em 10 mil anos de evolução, vamos combinar que a nossa vida mudou um pouquinho. E hoje nós vivemos num mundo em que nós buscamos a perfeição. A perfeição na carreira, a perfeição nos serviços, a perfeição na beleza. Nós buscamos sempre mais, nós buscamos um mundo perfeito. A vida tem que ser tão perfeita que nós já temos até robôs para limpar a casa e para conversar, bater um papo, cuidar da nossa agenda, agendar outros compromissos, cuidar da nossa vida no geral. Só que olha que engraçado, o contexto mudou, a sociedade mudou, os nossos objetivos, propósitos mudaram. Mas mesmo que não tenha mamutes tentando invadir a nossa casa, o nosso corpo reage da mesma forma que ele reagia há 10 mil anos atrás, com a amígdala pronta para detectar um perigo e para nos colocar numa posição de luta ou fuga. Sim, esse ponto é muito crucial nesse vídeo, eu quero que você preste atenção nisso que eu tô falando. O medo é uma reação biológica do seu cérebro e ele sempre vai acontecer. Entendeu? Registrou o que eu tô te falando? Sempre! Não tem para onde fugir, você vai sentir medo, seja com 5 anos de idade, seja com 40 anos de idade, com 80 anos de idade. Você vai sentir medo, desde que você não seja um louco psicopata e todos os seus hormônios e seu corpo esteja ok. O ponto é que quando nós entendemos a lógica do medo, como ele funciona, em que momento ele aparece, o que precisa ser feito para encará-lo, você começa a entender que não faz sentido sentir medo de falar em público. Fica muito mais fácil você se expor e se colocar para teste, para desenvolver uma fortaleza interior. Porque vamos combinar, faz sentido ter medo de uma câmera? Faz sentido ter medo do público? Mas agora eu já sei, você deve estar pensando naquela pesquisa que vira e mexe é atualizada, sai num jornal, sai numa revista, sai em algum estudo universitário, numa faculdade famosa, americana, que tem um nome difícil, que fala as pessoas têm mais medo de falar em público do que a própria morte. Mentira, mentira. Principalmente depois da pandemia, em que todo mundo resolveu ficar trancado dentro de casa e abrir uma live no Instagram, todo mundo teve que falar nas reuniões online.
Pois é, perceba, quando você se testa, quando a vida é dura com você, quando você não tem opção, você precisa encarar o medo. E essa é a primeira lição deste vídeo. Se você quer superar o medo, se você quer amenizar o medo e não acabar com ele, porque ele sempre estará presente, claro que em cada fase da vida de um jeito, você precisa se colocar à prova. Você precisa enfrentá-lo. Simples assim? É tão simples, é tão óbvio que é difícil de acreditar, mas é assim que funciona. Sabe aquela suadeira que dá antes de subir no palco e quando você sobe, o joelho fica tremendo, ou se é por telefone, às vezes você vai conversar com aquela pessoa que você tá na paquera e a sua voz treme. Tudo isso acontece porque a adrenalina e o cortisol estão altos. Você tem excesso de energia no seu corpo. E se você não gastar essa energia, não botar essa energia para fora, não adianta, ela vai sair dessa forma. Seja na voz, na suadeira, não importa, ela vai sair do teu corpo. Então você precisa tirar esta energia antes da situação que você já sabe que você vai sentir medo e que você já sabe que você vai tremer na base. Como que você vai fazer isso? Você pode fazer polichinelo, você pode subir de escadas. Chegou no trabalho? Não vai de elevador, vai de escadas. Você pode correr, dançar, botar uma música animada, gastar energia. E não tem problema se seu coração acelerar. Deixa ele acelerar esse momento, porque agora é a hora de gastar essa energia, para que quando chegar aquele momento chave, a apresentação, a palestra, a entrevista de emprego, ou até a prova para tirar a carteira de motorista, o teu coração vai ficar calminho, tranquilo. Só que para acalmar esse coração, nós precisamos respirar. Eu sei, é óbvio, você deve estar respirando agora, eu espero, porque se você parar de respirar, você vai cair duro aí no chão. Mas será que você está respirando da forma correta? Se você fez polichinelo, subiu de escada, você está ofegante, a tua respiração está pesada, lenta, você pode estar que nem um cachorro com a língua para fora ali, e não é isso que nós queremos. Nós queremos que você tenha uma respiração tranquila, de alguém que está seguro e sabe sobre o que está falando e sabe como se apresentar diante do público, alguém que não tem medo. Você pode estar se cagando de medo por dentro, mas por fora ninguém vai perceber. E para isso é muito importante que você relaxe os ombros, deixe os pés fincados no chão, alinhe a coluna, puxe o ar pelo nariz e solte pela boca lentamente. Cuidado para não fazer muito rápido, não dar uma hiperventilação no cérebro e você ter vontade de desmaiar. Sim, quando a gente respira muito rápido, oxigena muito o cérebro, a gente pode ter tontura. Então respira devagar, desacelerando o teu coração, desacelerando o teu corpo. Até aqui, esses dois exercícios feitos de formas seguidas e conjuntas, primeiro gastando energia e depois respirando, vai além de diminuir o cortisol e toda a adrenalina, todos os hormônios do estresse, também vai aumentar a sua endorfina e os seus hormônios da felicidade, que vai te trazer mais relaxamento e mais confiança. Terceira dica: treine. É muito importante você treinar. Independente se é uma prova, se é uma apresentação, se é uma entrevista de emprego, se é um seminário da faculdade, se é uma aula, um curso que você vai dar. Eu mesma, para gravar esses vídeos, eu já gravei eles de diversas formas, mais de 40, 50, 100 vezes provavelmente. Muito mais, eu acho, não sei quantas vezes, eu sei que foram muitas. E quanto mais eu faço, quanto mais eu refaço, menos medo eu sinto. É claro que se eu for convidada hoje para falar sobre medo de falar em público, para falar de comunicação, desenvolvimento pessoal, num lugar em que eu nunca estive, eu vou ficar com medo, vai dar aquele frio na barriga. Aconteceu quando eu fui palestrar no TED, que é o maior evento de palestras do mundo, e eu, como professora de oratória, como uma jornalista, fui convidada para falar no TED. Toda criança tem uma habilidade inata, aquela habilidade que já vem de fábrica, sabe? Eu tava com tanto medo que eu tremi, deu branco, esqueci o conteúdo. E olha que eu tinha treinado muito. Por isso que eu digo, o medo sempre estará presente, o medo faz parte. Só que hoje, depois de tanto tempo que eu me apresentei no TED e que eu já me expus em outras situações muito maiores e muito mais impactantes, eu tenho certeza que eu faria muito mais tranquila. Por quê? Porque eu ganhei casca, porque eu me expus,
porque eu aprendi com as experiências práticas da vida. Por isso, muito treino, exposição, praticar, se colocar encarando as situações que te dão medo. Porque quando a gente não se dá a opção de sentir medo, quando a gente não tem muita escolha, quando a gente tem que encarar, a gente passa por aquela situação, olha pra trás e vê. Tá vendo? Nem foi tão difícil assim. Podia ser um leão querendo me encarar, mas é só uma plateia que estava me ouvindo, é só uma câmera, é só mais uma entrevista de emprego, é só mais uma pessoa que eu tô tentando me conectar e eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu máximo, eu vou focar nessas técnicas que eu acabei de aprender agora com a Giovana Amel, eu vou arrasar na minha apresentação. E se elas te ajudaram, se você gostou dessas técnicas, já dá um like nesse vídeo, comenta aqui no canal que outros vídeos você gostaria de ver sobre comunicação, carreira, desenvolvimento pessoal e profissional, com essa comunicação sem enrolação, sem enganação, bem direto ao ponto. E claro, se você também acha que esse vídeo vai ajudar outras pessoas que, assim como você, assim como eu, são humanos e sentem medo, pega o link, já compartilha nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, porque aqui a gente vai direto ao ponto. Aqui não tem enrolação. Até o próximo vídeo.